Olá, prezados irmãos, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, que seja um dia de paz, um dia de luta, de muito trabalho, mas um dia também de vitórias, porque é assim que acontece quando nós estamos totalmente na dependência do Senhor, permitindo que Deus atue em nós e demonstre a nós a sua vontade, e ao conhecermos a vontade de Deus, colocarmos em prática. Fica muito mais fácil viver qualquer dia, qualquer noite, qualquer situação vivida nessa situação, nessas circunstâncias, nas mãos de Deus, na dependência de Deus, fica mais fácil. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 20, nós encontramos os apóstolos dando um testemunho a respeito da sua experiência com Cristo Jesus e que eles não podiam reter aquela informação. Eles não podiam deixar de comunicar, falar a respeito daquela experiência, do saber que eles tinham e daquilo que eles viram e ouviram diante do Senhor. Então, mesmo ameaçados de morte, eles disseram que não poderiam se calar. E o versículo diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Né? Os apóstolos foram presos por causa da pregação do Evangelho, e eles estavam dando grande testemunho, operando sinais e maravilhas, e as autoridades religiosas daquele tempo, que eram contrários aos ensinamentos de Jesus, que aliás crucificaram Jesus, mataram Jesus, né? Essas autoridades, se vendo ameaçadas, né? Então tentaram calar os discípulos de Jesus e, diante de ameaças, mas o bom senso, né? Orientou naquele momento, e eles foram libertados, foram soltos da prisão. Entretanto, avisados: vocês vão sair, nós vamos deixar vocês sair, mas vocês têm que prometer que não vão continuar falando desse Jesus. Vocês não vão continuar falando que ele está vivo, que ele ressuscitou. Né? Então, o discípulo toma a frente e diz: olha, fique com vocês esse julgamento. Né? Fique com vocês essa decisão, porque quanto a nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aliás, isso aconteceu lá, mas aconteceu também em tempos modernos. Né? Há cerca de 120 e poucos anos atrás, na cidade de São Fidélis, o pastor da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de São Fidélis, né, pastor Salomão Ginsburg, ele foi ameaçado também. Ele foi proibido de pregar o evangelho lá. E foi preso, inclusive, foi detido, transportado para a comarca, naquela ocasião Niterói, para ser julgado lá. E lá ele foi julgado e absolvido. E ao retornar para a cidade de São Fidélis, né, continuou pregando. E a igreja era um número menos de 10 pessoas, e ele ali dando testemunho. E ele era judeu, norte-americano e um servo do Senhor, um grande pregador do evangelho, fundou igrejas no Brasil. E então, quando o delegado viu que ele estava de volta, né, foi lá e chamou ele para conversar. Chamou ele para conversar e ameaçou, né, lá dentro da delegacia. E uma vez que ele era julgado lá e absolvido, então eles teriam que tratar de outras maneiras. Então as ameaças ali foram mais contundentes, né? E ele disse: olha, você não vai continuar falando, pregando aqui nessa cidade. Essa cidade já é tradicional, já tem o seu padroeiro, que é São Fidélis, né? É uma cidade católica, historicamente católica, e você não vai mais falar. Nós vamos soltar você e você vai embora. Ele disse: então não me soltem não. Não me soltem não, deixa eu preso aqui, porque assim que eu colocar os pés do lado de fora, eu vou voltar a pregar que Jesus Cristo é o Salvador. Então isso aconteceu lá
na época dos apóstolos, né? Cerca de 2000 anos atrás, mas também tem acontecido ao longo da história da igreja. E os servos do Senhor Jesus Cristo têm esse testemunho que eu chamo inevitável. Inevitável, não dá. Assim como Jesus disse, não dá para esconder uma cidade no alto de um monte, assim não dá para esconder esse testemunho que temos a respeito do Senhor Jesus Cristo. É inevitável. Né? É algo tão verdadeiro que não dá para esconder. Não dá para esconder. Né? É algo tão bom e tão delicioso que não podemos ficar para nós somente nos deliciar, nos alegrar, glorificar a Deus sozinhos. Então nós precisamos extrapolar, nós precisamos contar isso para as pessoas. Né? Fez tão bem a nós que faremos com que os outros também recebam os benefícios da comunhão com Cristo, da presença de Jesus em suas vidas. Né? Então nem a ameaça de morte vai nos calar, nada vai nos deter. Então é um poder tão extraordinário que vai explodir dentro de nós se nós não abrirmos a nossa boca e não comunicarmos as verdades a respeito de Jesus Cristo. Né? Só que tem um detalhe. Eles disseram, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, o que você tem visto e ouvido a respeito de Cristo? Ou o que você tem sentido no seu coração em relação às suas convicções de fé? Qual é a sua experiência real com Cristo? Você defenderia essa experiência? Você sustentaria essa sua fé mediante ameaça de morte? Então, gostaria de convidar vocês hoje para refletirem sobre este assunto. Não podemos deixar de falar, mas precisamos ter convicções certas de que o Senhor Jesus Cristo é real, é vivo, é o nosso Salvador, mora em nossos corações e nós temos algo a falar a respeito da nossa experiência com Ele, que é maravilhosa. Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Ele nos basta. Pense nisso. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convidou para sermos teus filhos através do teu Filho Jesus. E agora, muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado para falar a respeito da salvação que o teu Filho quer dar a todas as pessoas. Sustenta-nos, pois, ajuda-nos, ó Deus, a dar testemunho da nossa fé. Não permita, Senhor, que sejamos abalados. Não permita que a nossa fé sofra prejuízos e venha enfraquecer, porque nós cremos que o Senhor é Deus e que somente o Senhor pode nos dar a vida eterna. Fica conosco, Senhor. Fale aos nossos amigos também, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.